Comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Fizemos uma pergunta antes do intervalo e eu acho que é pertinente e tem que ser enxergado de perto. Veja, cremos em cura divina, cremos que o Senhor ainda cura hoje como Ele curou 2000 anos atrás e tudo mais. Mas nós cremos que Ele faz milagres às vezes. Mas para ser bem honesto, como nós sabemos ser, para cada pessoa que oramos e essa pessoa é curada, existem 10, 20, 30, 40 que não são curadas. E oramos por nós mesmos, às vezes, sobre situações. Você mencionou, uns minutos atrás, como que o Senhor te curou. Certo. Um ano depois de você ser salvo. Correto, no primeiro ano. Das suas costas. Mas eu não perguntei para você, mas eu suspeito que muitas vezes, outros casos, você orou para ser curado e não foi curado. Certo, isso é correto. E outros oraram por mim, bons homens e mulheres de Deus. Muito bem, e por que então? Qual é a diferença aqui? O Dave falou da melhor maneira antes do intervalo. Não há ninguém que sabe a resposta para isso a não ser Deus. Porque Ele é quem cura. Ele distribui como Ele acha que é importante. Uma das coisas que eu gostaria de dizer é que quando nós olhamos para o livro de Atos e usamos novamente o modelo, os milagres sempre testificam a verdade do que está sendo proclamado. Eles estão lá para validar a mensagem que está sendo pregada. E eu acho que isto é uma grande importância com a distribuição dos milagres. Hebreus capítulo 2, 4, na verdade é um comentário de Atos 1 e 8. E ele diz assim, o autor aos Hebreus, ele diz assim, Deus testificou com sinais e maravilhas, dons do Espírito Santo, e aí ele adiciona o seguinte, de acordo com a sua vontade. Então, sinais e maravilhas... Com licença, deixa eu te interromper. Você está dizendo que às vezes não é a vontade de Deus curar a pessoa? Não, a cura está na expiação. E todo cristão vai experimentar a cura de Deus quando nós chegarmos no tempo completo fisicamente, né? Quando tivermos o corpo glorificado. A cura, ela já foi paga. Mas vamos olhar desta maneira. Deixa eu interromper o seu pensamento por um momento. Será que é possível que a vontade de Deus é sempre curar as pessoas? Eu não vejo onde traz glória para Deus uma pessoa ficar doente. Mas não é sempre a sua sabedoria? Bem, eu acho que é uma maneira correta de dizer. Mas sabe, olha, Deus, Ele estabeleceu um caminho para que todo ser humano venha, que aceite o seu filho, possa andar numa saúde perfeita. Mas talvez não nesta vida. Eu sei que não vai ter nesta vida. A verdade é que todos ficamos velhos e morremos. Certo. Sabe? Esse é o ponto final. Então, sim, nós cometemos um engano, irmão Swaggart, na doutrina da cura, quando nós achamos que é só para este período que vivemos agora. A cura que Deus conquistou no Calvário é uma cura total, é uma cura completa. Sim, certo. E no final, todo crente vai receber o corpo glorificado, a cura completa que Deus garante para a humanidade e vai durar até a eternidade. Então o que nós temos agora, a melhor coisa é temporária, uma cura temporária. Sim, certo. É só algo momentário, uma liberdade da morte que nos ataca e nos prende. Mas é a vontade de Deus, no futuro, que todo ser humano seja curado, experimente a cura total que o seu Filho pagou o preço para nós. Mas não é sempre, na mente de Deus, o melhor interesse curar cada pessoa que está doente. Não vemos isto. Até Jesus, lá no tanque de Betesda, a Bíblia diz em João capítulo 5, que haviam muitos enfermos ao redor do tanque. E ele não curou todos. Ele só curou um. Sim. Ele escolheu um.
Então, eu nunca acreditei que não é a vontade de Deus curar, mas isso tem que estar no contexto da visão geral do que nós agora vemos. Nesta vida, o que nós recebemos, essa cura das minhas costas que eu recebi, a cura que você recebeu como criança, é temporária. É uma cura temporária, porque se a natureza tomar o seu curso e o tempo, todos nós vamos morrer. Isto é a morte, o pecado trabalhando em nós, como resultado da queda. Então, se nós pensamos desta maneira, em primeiro lugar, isto não é uma invenção, é a verdade. É a vontade de Deus curar. Pelas suas pisaduras, nós somos curados. Isto refere-se novamente à cura divina. Mas, então nós temos a oportunidade de trabalhar pela fé e pedir a Deus como parte de nossa herança que nós não recebemos ainda. Isto está na herança. Então, nós batemos, pedimos, nós cremos, e eu não duvido que recebemos a cura ou não, a cura está na expiação. Está. O Senhor vai fazer coisas às vezes para colocar uma ênfase em algo que Ele quer fazer. Por exemplo, em 1950 e anos 60, o Senhor começou a tocar homens e mulheres nesta nação e em todo o mundo, e deu para eles uma fé para crer em milagres, por um mover de Deus. Antes disto, as igrejas pentecostais eram igrejas pequenas que ficavam nas áreas mais pobres das cidades onde estavam. E não tinha um peso, uma importância, para ser honesto com você. Se tinha 100 pessoas, era uma grande igreja. A maioria das vezes tinha 25 ou 30 pessoas, se isso. Mas estas grandes reuniões de cura, que Deus começou a tocar homens e mulheres e dar fé para crer, com aquelas grandes tendas no mundo naquela época, e vendo 5, 10, 15 mil pessoas num culto só, que nunca tinha sido visto antes no mundo pentecostal nesta época. Em nenhum lugar. Em nenhum outro lugar, certo? Mas Deus queria levar a igreja pentecostal e tirá-la e dar para ela proeminência na comunidade, nas cidades, nas áreas. E Ele usou as reuniões de cura divina para fazer isto. Certo. Então é correto dizer que Deus usa o sinal, o milagre e a maravilha para confirmar a mensagem pentecostal. Sim. Ele confirma a mensagem que estava sendo pregada por sinais, milagres e maravilhas. Esse é o padrão principal. Não quer dizer que Deus não cura o indivíduo, mas na maioria os milagres que são dados no livro de Atos eram para confirmar a verdade do que foi proclamado pelo corpo de Cristo naquele dia. Eu acho meio ofensivo, pessoalmente, você dirigir na estrada, e eu estou pensando fora de Baton Rouge, olhar e ver um outdoor de uma igreja e ver escrito, você recebeu milagres? Interrogação. Sim. Sabe, Deus não está esnobando milagres, certo? Ele faz estas coisas, Ele faz milagres, Ele faz para confirmar a palavra. Nós orávamos pelos crentes todo domingo. E eu já tive testemunhos de homens e mulheres que vieram para mim, todos nós já tivemos. E quando oramos por eles, eu estava simplesmente orando. Eu, na verdade, não senti um grande mover do Espírito Santo, simplesmente estávamos orando. E isso é em conjunção com Tiago 5. Existe algum enfermo entre vós? Chame os diáconos, unja com óleo, e a oração da fé curará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então, quando as pessoas são curadas assim, é Deus confirmando a palavra em relação à sua capacidade de curar. Sim. Mas nós não vemos isto todo domingo, nem todo mundo que vem para frente é curado. Mas eu não duvido, eu não tenho dúvidas da capacidade e vontade de Deus de curar. Será que Ele vai em toda circunstância curar que nós oramos? Eu vou crer que Ele pode, esse é o meu papel. O meu papel é crer que Deus vai, pode e deseja. Eu quero crer nisso para as pessoas, mas eu não posso te dizer por que Deus vai fazer uma coisa uma vez, quando eu oro a mesma coisa exata com o que eu sinto, né? Que é a mesma quantidade de fé.
e ainda assim ele cura algumas pessoas e não cura outras. Eu não posso explicar por quê. Certo, sim. Eu acho que Pode falar, Dave. isto pode ser enxergado talvez numa perspectiva diferente. Jesus, uma vez, ele curou alguém, ele tinha os líderes religiosos confrontando ele sobre isto, e ele fez a pergunta assim: é mais fácil curar fisicamente ou perdoar pecados? Sim. Ele disse: para te mostrar que eu posso perdoar pecados, esse indivíduo vai ser curado, e foi curado. Certo. Então eu acho que Deus usa coisas físicas e ele pode até ir além da cura, sabe? Provisão, todas as maneiras diferentes que Deus responde uma oração nos nossos corações. Isso é além da cura, para mostrar que ele pode fazer as coisas espirituais também. Eu estou pensando na minha esposa, que ela tinha problemas na vesícula, eu acho que 40 anos atrás, e ela tinha muitas dores, pontadas que doíam demais, e nós orávamos instantaneamente e isso ia embora. Agora, outros momentos nós orávamos e não ia. Eventualmente ela teve uma cirurgia. Estou pensando em Paulo, o apóstolo, o espinho que não sabemos o que era, talvez não era nem algo físico, mas ele orava para Deus remover, Deus disse não. Deus estava cumprindo algo espiritual na vida de Paulo que não podia ser cumprido de outra maneira. Então, às vezes, existem momentos em que Deus, ele cumpre coisas espirituais em nossas vidas, às vezes nos curando, provendo para nós, outras vezes não provendo. E nós temos que aprender a viver e andar pela fé. Então, eu acho que as coisas espirituais são mais importantes do que só uma cura física. Bem, são várias coisas que nós sabemos. Nós sabemos que Deus, ele responde orações. Com certeza. O Senhor cura o enfermo. Ele não faz todas as vezes, certo? Mas nós também sabemos que a oração fervorosa do crente, do justo, muito pode em seus efeitos. Veja, eu creio que você falou no programa anterior, Dave, que nós não estamos em casa ainda. Não. Ainda estamos em um estágio inferior, certo? Acabou o tempo, não perca o próximo programa. Deus te ama. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN está pregando a verdade.